falando um pouco, dando uma contextualizada no assunto, e logo na sequência o Carlos entra também e se junta a nós, tá? Primeira coisa, boa tarde a todos. Um agradecimento especial ao José Valverde, querido amigo, militante na área ambiental e de resíduos, hoje coordenador da área de resíduos na Secretaria de Ambiente e Energia, de Ambiente e Infraestrutura. Pediria ao Valverde para se apresentar também, mas já um agradecimento especial. Agradecer a todos aí que estão acompanhando o bate-papo. Vamos torná-lo mais produtivo, didático e objetivo possível. Esse encontro, né, sobre a gestão de resíduos em tempos de Covid decorre em virtude aí de vários questionamentos que a gente vem enfrentando, né, nos últimos 45 dias, na gestão, no gerenciamento de resíduos, seja por parte da iniciativa privada, seja os desafios colocados para a coleta seletiva, discussões no âmbito dos sistemas de logística reversa. Então, são vários debates, vários questionamentos das mais diversas naturezas. E aí, conversando com Carlos Silva Filho, presidente da Abrelp, e com José Valverde, hoje na Secretaria de Ambiente e Infraestrutura, surgiu o tema da gente, vamos colocar o assunto, que ele está quente, tem vários debates em âmbito local, âmbito regional, nacional e internacional. A ISVA, acho que o Carlos vai comentar isso oportunamente também, tem acompanhado os debates em âmbito internacional, e a gente pretende abordar isso em âmbito local, né, nacional, Brasil. E eu começaria com um primeiro apontamento da semana passada, inclusive, que traz que a dívida dos municípios, né, no âmbito do sistema de limpeza urbana, né, da limpeza que tem funcionado, né, dos coletores, são valores aí estratosféricos, que é um grande desafio para os prestadores de serviços, para as concessionárias. Eu acho que esse é um ponto sensível para a gente discutir, em conjunto com gestão e gerenciamento na perspectiva aí do Estado. E aí o Carlos trazendo um pouco também da leitura dele à frente da Abrelp, da Associação Brasileira de Resíduos e Limpeza Urbana, que também certamente tende a contribuir, especialmente trazendo a leitura internacional do tema. Então, para começar, antes de passar, Valverde, mais uma vez, muito obrigado. Reitero os agradecimentos pela sua disponibilidade, cumprimento pelo trabalho à frente da Secretaria, da comissão que tem liderado o tema na Secretaria de Ambiente e Infraestrutura. E a palavra é sua, Valverde. Doutor Fabrício, querido amigo, é uma grande satisfação estar aqui contigo, com o Carlos e com esse conjunto aí de especialistas que nós teremos aí a oportunidade de fazer esse diálogo oportuno, necessário, e eu espero, Fabrício, amigos, amigas, que possamos, desse debate aqui, eu particularmente tenho a expectativa de poder aqui recolher algumas observações, pontos, porque esse momento delicado que o planeta passa, ele, para a sociedade contemporânea, ele traz aí uma série de incertezas. E o setor de resíduos sólidos tem sido muito desafiado a responder isso. Eu, nesse primeiro momento, falo aqui de um contexto brasileiro, mas, sem dúvida nenhuma, o setor foi demandado como um todo. Tem sido demandado como um todo, porque nós ainda estamos, podendo dizer aí, no meio dessa tempestade toda. Então, é muito oportuno, muitos pontos a refletirmos, muitos pontos podendo também termos aí como sugestões, experiências e pontos de alerta. O governo do Estado de São Paulo tem sido, na medida em que tudo foi acontecendo, a demanda foi sendo, de alguma maneira, materializada, a onda veio, né, do mundo até nós aqui, podendo dizer assim. O governo do Estado de São Paulo tomou uma medida muito de proatividade, né? Eu, particularmente, estava logo na primeira quinzena de março fora
do Brasil a trabalho, acompanhando inclusive um benchmark em Portugal, e lá já pude perceber, e eu penso que o Carlos também teve essa oportunidade também de estar fora, e nós podemos ver o que de alguma maneira se aproximaria aqui de nós. Então, chegamos com uma perspectiva de antecipar cenários, né? E temos feito isso em todas as áreas, mas especificamente no setor de resíduos sólidos. Foi assim, olhando para a questão da necessidade da conexão saúde e a questão do setor, né? Sobretudo a questão de reconhecer no Estado aquilo também que foi objeto do governo federal, da essencialidade do serviço de limpeza pública e também ter um olhar para todo o encadeamento. Cada dia que passa é uma lição, é um ponto a ser observado. Então, Fabrício, dentro dessa perspectiva que eu pretendo, de alguma forma, pontuar um pouco, trazer de informações que, inclusive, hoje, há pouco, acabamos de ter, no âmbito do governo da Secretaria, um diálogo com o setor, e também poder, Fabrício, se assim for permitido, traçar uma visão do quanto é importante não aproveitar esse momento como de uma oportunidade. Eu não olho dessa perspectiva, eu sei que pessoas olham, eu vejo esse momento com muita dor, muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão morrendo, muitas histórias tristes estão sendo escritas, mas eu penso que pode ser um ponto de alerta para nós, de uma vez por toda, que esse senso de urgência que essa pandemia trouxe possa, de alguma maneira, criar reflexos e reflexos que eleve a nossa gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Valverde, muito obrigado. Eu até ia colocar esse, acho que é o primeiro ponto para a nossa reflexão aqui, que é a questão, você muito bem colocou, a questão de serviços essenciais, né? O decreto federal que trata dos serviços essenciais coloca como serviço essencial a captação e o tratamento dos resíduos, né? E isso levantou alguns questionamentos, por exemplo, a coleta seletiva é um serviço essencial? A reciclagem é um serviço essencial? O que está no âmbito da captação? Na verdade, o termo preciso é captação e tratamento de lixo. É isso que traz o decreto federal. E aí a gente começou a enfrentar debates de o que está incluído, porque qual que é o conceito que nós temos hoje jurídico, né? É limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Manejo esse que inclui a coleta, a triagem, separação, tratamento, destinação e disposição. Então, é um plexo de atividades, um conjunto de serviços que compõem o manejo de resíduos sólidos urbanos. Agora, ao declarar serviços essenciais, captação e tratamento, estariam todos os serviços abrangidos ou nós estamos aqui priorizando fundamentalmente a coleta regular? Eu acho que esse é um primeiro ponto, porque isso impacta diretamente, na minha opinião, na questão da coleta seletiva. Nós tivemos, quem acompanha os serviços em âmbito nacional sabe o desafio de manutenção da coleta seletiva, da conscientização da sociedade para separar o seu resíduo seco e úmido, né? Ou materiais recicláveis, orgânicos e, eventualmente, rejeito em 3 frações. E, de repente, a gente se depara com o efeito da pandemia, em que, veja, tem uma questão de segurança prevalente, de saúde pública, né? Do risco da contaminação, do vírus. E como é que a gente faz nesse momento? Mantém a separação? Estimula a separação? Cuidado com o jogar tudo junto, porque depois para a gente voltar ao status quo, que talvez não fosse o ideal ainda, né? Nós temos muito para andar em termos de separação dos resíduos nas residências, né? Pelo cidadão em geral. Mas o que nós vimos é que corre-se o risco de perder o conquistado, né? Em algum momento você, pela questão naturalmente de segurança e saúde pública, começar a colocar tudo junto, e isso tem um impacto natural. Então, acho que tem a questão, queria ouvir aqui para a gente pensar um pouco alto, serviços essenciais, como é que você visualiza isso, tendo em vista o Estado está diretamente aí junto com os municípios e deve vir questionamentos de várias naturezas nesse ponto,
e, fundamentalmente, a questão de coleta seletiva versus a conduta e a postura do usuário, do cidadão, que, na minha opinião, tem o risco de retroceder a depender de como isso é tratado. Tenho participado de algumas discussões, vários grupos de trabalho, aí dos mais variados. É controverso, é um tema controvertido, tem lugar que se mantém a coleta seletiva e funciona muito bem, tem lugar que tem aumentado a demanda, tem lugar que suspendeu por questões de segurança, especialmente dos catadores e catadoras de materiais recicláveis que estão expostas ou expostos ao risco. Queria te ouvir um pouco neste ponto, que me parece, nos últimos debates que eu tenho participado, extremamente controverso. Um momento, e a gente mencionava aqui, da complexidade e do aspecto delicado do que nós, de uma maneira geral, os governos têm tido que agir, né? E aqui, particularmente, o Estado de São Paulo tem buscado, com essa proatividade, sempre baseado na ciência, priorizando a questão da saúde, mas também tendo aí o senso da importância do aspecto econômico também da sociedade. Fabrício, não é simples uma tomada de decisão dessa. Então, quando você estabelece um decreto com essa urgência e também diante ainda até de muitas incertezas, então você procura até, como é objeto, e todos aqui, os especialistas sabem o que é, o papel até de uma política nacional. A gente até costuma dizer, olha, você estabelece ali normas gerais para que você possa depois entrar em determinados detalhamentos. Então, se estabeleceu ali um nível de apontamento dos setores ou dos segmentos como essencial. Agora, há uma necessidade também num segundo momento, se entender a profundidade disso, sobretudo à luz jurídica, até porque, particularmente o nosso setor, se tem muito a questão de contratos, né, envolvendo esse tipo de serviços, essas prestações. Mas nós estamos diante de uma situação que nós estamos sendo levados. Então, num primeiro momento do decreto, nós ainda nem tínhamos plenamente o acesso, e a ISVA foi muito importante nesse processo, eu creio que o Carlos poderá até detalhar um pouquinho mais, de alguma maneira fazendo emergir aquele documento, sobretudo apontando a presença ali do vírus nos materiais, nos reciclados. Isso foi importante, inclusive, até para orientar nas próprias recomendações que depois surgiram. Salvo engano, a ABS trouxe uma primeira manifestação, na sequência, outros órgãos, a própria CETESB também, muito proativa ali, sob a liderança da doutora Patrícia Iglesias e toda a sua equipe, diretoria, recebeu também do próprio governo essas orientações da gente ir, de alguma maneira, podendo detalhar aquilo que seria as possibilidades. Então, hoje, até inclusive, na semana passada, muitos aí puderam acompanhar, até o próprio diálogo que o Ministério Público aqui em São Paulo tem liderado, com as cooperativas, com o setor de limpeza pública, em relação à paralisação ou não da questão das cooperativas, né? Então, esse é um ponto. Em alguns lugares, a gente entende que é complexo essa atividade funcionar, outros já enxergam de outra forma. Algumas regiões, inclusive, estão até levando esse serviço com uma certa regularidade, se alinhando ali a órgãos de saúde, procurando se adequar. Então, nesse primeiro instante, eu penso que foi muito acertado, pelo menos o sinal de que o setor era essencial à sua continuidade, né? E aí são opções que nós temos que ir fazendo. A gente tem lidado e tem percebido muito uma certa maturidade, a gente não sabe até quando durará, ou como isso se consolidará, mas a gente também tem vivido, por mais que tenhamos um momento pragmático de agir, há também
uma certa empatia dos setores e procurar entender isso. Olha, no primeiro momento, mantemos essa questão da essencialidade do serviço, mas vamos procurar aprofundar a partir até do que a ciência nos traz, a partir também da reação. A gente até talvez vai entrar um pouquinho mais no detalhe, mas, por exemplo, aqui a cidade de São Paulo aumentou um turno nas centrais mecanizadas da coleta seletiva, ou seja, um aumento de 20% a 25% na coleta seletiva. Então, Fabrício, eu penso que nós estamos meio como aquela linguagem figurada, me permito aqui, do equilibrista chinês, né? A gente tem a legalidade, a gente tem essas questões práticas, mas o momento nos desafia o quê? Não podemos perder a essencialidade e a continuidade desse serviço. O Carlos, acho que quando chegar aí, nós vamos poder adentrar um pouco, Fabrício, naquilo que você falou, que é a preocupação do setor com a questão das dívidas, da inadimplência dos municípios, porque as arrecadações vão cair. Então, nós estamos num grande momento de impasse. Quando eu menciono aqui que aqui espero seja um momento de nós podermos fazer reflexões e apontar caminhos, essa é uma importância. Da parte do governo do Estado de São Paulo, há medidas que nós fomos tomando, no sentido de que a própria CETESB, por meio de decisão de diretoria, buscou, de alguma forma, resguardar a logística reversa quando ela é feita pelas cooperativas de catadores. A gente sabe a importância que tem sido manter e estruturar esse mecanismo de pé, e há também uma preocupação nossa de não retroagir. Por isso que nós temos sido muito ativos em buscar antecipar cenários. Mas, de uma maneira bem prática, entender que nós vamos precisar ter um pouquinho de paciência, que nós vamos precisar ter empatia e nós vamos precisar, à luz da lei, construir a saída que não é quadrada, ela vai exigir aí uma série de esforço, uma série de reflexão de todos. Não, ótimo ponto, porque eu concordo também, não tem algo acabado para esse assunto, porque até nessa questão, só para não falar, tem vários amigos palmeirenses assistindo, viram a sua caneca aí e para não deixar, como eu não tinha caneca do Palmeiras aqui, eu dou uma improvisada para não ficar por baixo. Especialmente o André Saraiva, alguns amigos que estão aí me provocaram, falaram, como é que o Valverde pega essa caneca do Flamengo, pô? É que eu estou num ambiente doméstico, então eu estou à vontade. É camisa do Flamengo, é quadro do Flamengo, é tudo Flamengo. Mas vamos lá, só para, acho que para pontuar, que é uma coisa que você colocou interessante, e essa questão dos contratos, né, durante os últimos anos também, a gente viu aí um esforço também, especialmente pelas cooperativas, junto às cooperativas, para executar serviços de coleta seletiva formalmente contratadas pelas municipalidades, com contrato, né, de prestação de serviço, que já mostra uma maturidade dentro da execução desse serviço da coleta seletiva, e, de fato, a gente se depara com esse cenário. De repente, pandemia, e a gente discutindo a relativização do cumprimento dos contratos. Como cumprir? Vis-à-vis o que você tem hoje na limpeza urbana regular, né, onde você tem uma maior geração de resíduos nos domicílios, e aí uma retração nos serviços. Aí eu vou usar como São Paulo, que consegue ilustrar bem isso para o resto do Brasil. São Paulo tem a lei do grande gerador, em que, portanto, os estabelecimentos comerciais e de serviços que geram mais de 200 litros, ou seja, 2 sacos, eles são obrigados a contratar o serviço de coleta, transporte e disposição final. Então, esses geradores não estão autorizados a colocar os resíduos no serviço público na coleta feita na coleta domiciliar. Só que com o isolamento, e o maior número, as pessoas em casa, e a redução dessa atividade econômica, das atividades de prestação de serviço, escolas, entre outros, que pagavam pela coleta e tratamento, hoje tem uma geração maior nas próprias residências. Né? Então, você tem, e talvez o orçamento municipal não tivesse preparado para isso, né? Como para muitas outras coisas dentro desse momento de pandemia. Mas esse é mais um. Quer dizer, você tem um custo maior de coleta, um custo maior com transporte, um custo com disposição final ambientalmente adequada em aterros sanitários.
E eu participei de uma discussão semana passada que foi bem interessante, queria dividir com todos, que a gente estava discutindo exatamente esse envolvimento das cooperativas na coleta, como é que funciona, e foi narrado um ocorrido na região nordeste do Brasil, em que a pessoa simplesmente compartilhou: Fabrício, nós temos as pessoas que estão no lixão, a catação está acontecendo no lixão. Quer dizer, como é que eu seguro as pessoas para não irem até o lixão? Veja o cenário, porque quando a gente olha região sudeste, sul, com aterros sanitários em operação, vários aterros ainda bem operados, você tem uma fotografia, né, que a gente está discutindo aqui, da coleta, transporte, separação. Agora, foi narrado um cenário dramático, onde as pessoas estão ali no lixão, vivendo da catação do lixão, e como lidar com esse tipo de situação. Né? Nós somos um estado, São Paulo, privilegiado pelas políticas públicas que vêm sendo implementadas ao longo da última década, pelo menos, ou desde da política estadual de resíduos, que você teve um papel preponderante, que é que nós temos um percentual ínfimo encaminhado hoje para destinação inadequada. Agora, quando você olha Brasil, por isso que eu acho que é importante esses debates, que é para a gente visualizar e sair um pouco do encastelado: eu mando para aterro sanitário, o aterro funciona, sendo que está difícil tirar as pessoas de lixão. Né? É uma situação difícil administrar, e por isso que a gente tem feito sempre esse alerta: resguardar as particularidades locais. E isso a Política Nacional de Resíduos traz de forma muito inteligente quando coloca um dos seus capítulos a visão sistêmica, ou como um dos seus instrumentos, a visão sistêmica na gestão de resíduos, considerando variáveis ambientais, econômicas, sociais, de saúde pública, tecnológica. Então, não adianta a gente apenas ter um viés, por vezes, legalista ou formalista, que isso é o Brasil. São várias regiões, vários cenários, e acredito que nesse ponto, você colocou desse trabalho do Estado de São Paulo sobre a logística reversa, eu acho que foi uma boa sinalização. Então, aqueles programas, e veja que interessante, durante muito tempo, nos últimos 5 anos, quem assinou o acordo setorial de embalagens enfrentou sérios embates. Por que o acordo é feito com cooperativas? Por que apoiar cooperativas? E apoiar no sentido de estruturação, de capacitação, equipamento, caminhão, quer dizer, dar dignidade para o trabalho das cooperativas de catadores. E hoje, né, onde nós estamos vendo, a que ponto chegou? Tem uma decisão de diretoria que prevê que aquele setor empresarial que se vale desse mecanismo continue apoiando nesse momento de dificuldade. Então, isso para mim mostra que as coisas é cíclico, né? Então, durante um tempo se criticou muito o modelo, e hoje vê que o setor empresarial é um parceiro, junto com as administrações públicas, que têm obrigação do auxílio social, né? A obrigação aqui no aspecto social é a obrigação do município, mas vem um auxílio emergencial também por parte do empresarial no âmbito da logística reversa. Então, isso a gente vê que, se não tiver essa união de esforços neste momento, nós não vamos superar isso muito fácil, não. Se começar a apontar o dedo quem está errado, ou quem está certo, ou como deveria fazer, a gente enfrenta vários problemas daqui para frente. Né? Nós estamos numa situação delicada, excepcional, esperamos que temporária, né? Num curto período, não obstante já ter passado aí 25 dias, no caso do isolamento em especial, mas que isso seja muito bem ponderado, seja sopesado, porque não adianta apontar o dedo para o município, porque o município não vai ter receita. O município, a queda de faturamento e recebimento é incrível. A indústria, o setor empresarial, sofre na mesma medida. E isso a gente vê na própria conduta, né? Na conduta do cidadão, que até então, num final de semana, saía para um passeio, fazia um passeio aqui, consumia, parou, né? Estacionou. Então, é o que se fala aí do novo normal, né? Como é que a gente enfrenta isso e não perde os ganhos que nós tivemos em âmbito de gestão e gerenciamento de resíduos. E, particularmente, hoje o que mais me preocupa uma vez que o município tende a ter maiores dificuldades, e aí você tem, acho que uma coisa vale deixar aqui, vale frisar, o belíssimo trabalho que as empresas de limpeza vêm fazendo. Exatamente. As cidades estão limpas, os garis estão trabalhando. Não obstante todos os cuidados e as cautelas que têm sido impostas de higienização, de controle,
luva, EPI, reforço, cuidado. Agora, as cidades se mantêm limpas, só que tem um limite, né? Até quando você consegue prestar um serviço de qualidade e eficiência sem receber, né? Então, nós temos aí um período desafiador para todos. Fabrício, se você me permite, estou muito de acordo com todas essas observações aí que você trouxe. Há uma preocupação, o momento ainda não é um momento de relaxamento, acho que é um momento é, de muita apreensão, trazendo aqui para o nosso setor. O setor respondeu presente, acho que a gente tem visto aí, sobretudo, né? E aí acaba sendo até um pouco também complexo num país continental como o nosso. A gente talvez nós moramos na mesma cidade, regiões próximas, convivemos, mas não podemos afirmar como é que tem sido isso no Brasil todo. Mas de uma forma geral, na média, a gente tem visto o papel do setor de limpeza urbana, de alguma forma, contribuir para minimizar a problemática. Você imagina um ambiente desse de pandemia, tendo ainda que lidar com uma destinação inadequada, uma disposição inadequada e toda a complexidade que o lixo, né, que o resíduo, de uma forma descartado de uma forma sem gerenciamento, sem critério, pode comprometer a saúde pública. Então, o Carlos aí se soma a nós, e eu queria também, nessa linha, mencionar também algo que tem me chamado muita atenção, naquilo que o secretário Marcos Penido nos orientou de pronto, que era buscar antecipar cenários, era, primeiro, entender que a geração de resíduos urbanos, sobretudo, ela teria uma grande concentração, né? Sobretudo as pessoas em casa. Então, isso demandaria da própria coleta formal uma reanalisada, uma recalculada na própria rota ali do seu dia a dia. Isso influencia, por exemplo, impacta, por exemplo, nas questões contratuais, né? O Carlos poderá mencionar um pouco mais isso. Outra preocupação que surgiu também seria, na medida em que a coleta seletiva passou a se ter a recomendação de uma paralisação, como é que nós faríamos, né, com exceção da cidade de São Paulo, que tem uma estrutura de triagem mecanizada, de toda essa questão, de como é que seria isso, ou como é que será isso, né? Nós temos preocupações também nesse sentido. E a questão do resíduo de serviço de saúde. Então, ali pelo dia 16, 17 de março, 18 de março, falou assim, olha, essa questão pode gerar um incremento na geração dos resíduos sólidos urbanos, dos resíduos de serviço de saúde. Então, tem sido também uma preocupação nossa, do ponto de vista até da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Nós temos tido também um diálogo muito estreito nessa questão, seja ali com os responsáveis da vigilância sanitária, temos dialogado muito ali com o Valentim, com o Vital, para poder, de alguma maneira, estarmos harmônicos dentro desse setor e criar aí, vamos dizer, os aspectos intersecretariais, né, intersetoriais. Então, isso tudo a gente está vendo. Agora, acho que numa primeira medição, o Carlos poderá nos dizer, nós passamos a entender que não houve esse incremento todo, né, na questão do resíduo de serviço de saúde, que nós estamos conseguindo dar ponto. Mas houve, inclusive, numa própria decisão de diretoria também da CETESB, onde nós, de alguma maneira, preparamos o cenário, sobretudo para os aterros. Os aterros, sim, esses passaram a receber mais, né? Então, até se formos pegar aí uma base daquilo que foi a Europa, a França, a Itália, numa média de 15%, 20% de aumento da geração dos resíduos nos aterros. Então, nós nos antecipamos e estamos buscando criar a base legal e até mesmo a tranquilidade de gerenciamento para o setor. O setor empresarial e o governo e a sociedade precisam estar de mãos dadas para a gente poder superar esse momento. Valverde, excelente as considerações.
Carlos, muito bem-vindo. Vou passar para você aqui só para dar um cenário pessoal. Quem quiser contribuir, já temos recebido vários questionamentos. Muito obrigado, Vão. A gente, depois das considerações do Carlos, a gente começa a abrir para pontuar algumas dessas perguntas. Nós estamos aí com quase 200 pessoas acompanhando o nosso bate-papo. Fico muito contente aí com vários amigos aqui, estou vendo grandes amigos aqui que estão nos acompanhando. Então, nós nos comprometemos a ser o mais objetivo e didático possível no tema, não obstante a sua complexidade. Começamos, Carlos, falando de serviços essenciais, né, sendo que o decreto prevê captação e tratamento, né, como que a gente poderia entender essa captação e tratamento, quais são os serviços, as atividades que estão ali incluídas como serviços essenciais, as dificuldades operacionais, tanto por parte dos municípios, né, como do usuário, como dos prestadores de serviço nesse setor, como é que lida com esse momento, né, tendo em vista a discussão mais premente aí dos últimos dias, que é da questão da coleta seletiva. Muitos municípios mantêm, outros tantos não suspenderam. Como lidar com esse processo? E a Abrelp, sendo aí uma entidade de referência no setor, aí com o seu alinhamento também, nós comentamos as experiências internacionais, falamos da ISVA, agradecer a Abrelp, agradecer o Instituto PNRS, que também é um parceiro do nosso encontro. O Instituto foi constituído aí já há mais de 5, 6 anos e trabalha na questão da capacitação, orientação, estudo, institutopnrs.com.br. Agradecemos o apoio para o encontro e, Carlos, a palavra é sua. Bom, boa tarde. Fabrício, obrigado pelo convite. Boa tarde, Valverde. É realmente um grande prazer estar aqui com vocês. Eu já peço desculpas a todos por esse atraso. Hoje houve uma série de reuniões encavaladas, das quais eu não consegui me liberar antes, depois mais alguns ajustes aí de conectividade, internet, que a gente também nunca espera, mas estamos juntos, é uma alegria muito grande poder debater com vocês esse tema e trocar um pouco de ideias do que a gente vem fazendo, do que nós estamos acompanhando. Então, em termos de serviços essenciais, nós temos aí, a partir de um decreto federal que trouxe justamente, que listou os serviços de coleta e tratamento como serviços essenciais, depois replicado por outros decretos, um inclusive aqui do estado de São Paulo, que também fez menção a esses serviços. Nós vimos trabalhando, ou seja, o setor como um todo vem trabalhando para garantir, para assegurar essa prestação ininterrupta e eficiente dessas atividades, que nos dizeres da ISVA, nos dizeres das entidades internacionais, juntamente com o setor da saúde, se constituem na mais importante barreira sanitária para prevenir a maior transmissão e contaminação pelo coronavírus. Mas a gente precisa lembrar, e isso nós temos repisado, de que não só no coronavírus, não só durante a pandemia do Covid-19, os serviços de limpeza urbana são uma atividade essencial para a proteção e preservação do meio ambiente e da saúde pública como um todo, como uma série de outros vetores, como uma série de outros agentes patogênicos, e é isso que nós precisamos zelar e assegurar. Diferentemente daquilo que nos chegava do exterior, que dava conta de um aumento, de um incremento realmente considerável na geração de resíduos sólidos durante a pandemia, seja de resíduos sólidos urbanos, seja de resíduos de serviços de saúde, nós temos acompanhado aqui no Brasil, junto com as diversas empresas associadas à Abrelp, a progressão dos volumes de resíduos sólidos e temos observado, num primeiro momento, eu diria, na primeira quinzena aí da quarentena, que se equivale à segunda metade do mês de março, é realmente um aumento geral, realmente um aumento considerável nessa geração. O segundo período
da nossa pesquisa, que são os primeiros 15 dias do mês de abril, eles já dão conta justamente de um movimento mais de arrefecimento dessa geração. Já num sentido que realmente tem havido um maior controle no consumo, já tem havido justamente uma maior preocupação com a restrição orçamentária e, por conta disso, uma menor geração geral, vamos dizer assim, no total, na média, dos resíduos sólidos. Porém, dois destaques. Um aumento bastante considerável na fração seca, na coleta seletiva. Então, nós temos observado, isso nos tem sido reportado por vários associados, que os resíduos colocados para a coleta seletiva têm registrado um aumento considerável, apesar da paralisação, da suspensão de diversas atividades de triagem. Então, esse é um ponto que a gente pode conversar, né? De um lado, aumenta-se a geração desse tipo de resíduo, aumenta-se justamente a entrega pela população desses resíduos, dessa fração seca, para uma coleta seletiva, e, por outro lado, nós temos uma suspensão das atividades de triagem, o que implica que esse volume maior de resíduos acaba indo para as unidades de disposição final. E, por outro lado, o outro ponto que nos chega é justamente uma retração, no geral, da geração dos resíduos de serviço de saúde, dos resíduos das unidades de saúde, como o Valverde diz, e aí na contramão de tudo que foi registrado no mundo inteiro. Então, nós temos aí, por exemplo, um dado que me chegou nesse fim de semana, uma análise dos 30 dias aí, de 15 de março a 17 de abril, na verdade, dados da Catalunha, dizendo que ali a geração de resíduos de saúde aumentou 72%. As outras frações, mais ou menos num comportamento igual que a gente tem observado aqui, mas um aumento considerável. Na Itália, essa geração de resíduo de saúde aumentou em torno de 10 vezes. Na França, praticamente triplicou. Então, nós tivemos esse aumento muito acelerado desses resíduos nessas unidades de atendimento à saúde, o que não está se refletindo no Brasil. E um ponto que nós entendemos necessário, e é isso que a gente pensou de trazer para esse debate, é justamente essa delimitação do caráter da essencialidade. Qual é realmente, quais são as atividades que estão abrangidas nessa essencialidade, porque nós temos aquelas atividades imediatas, que seria a coleta domiciliar, é algo que realmente é inquestionável que precisa acontecer, a destinação de todos esses resíduos, a coleta e tratamento do resíduo de saúde, mas nós temos uma série de outras atividades nas cidades, integradas no conceito de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que apesar de haver uma redução da ocupação das cidades, da mobilidade, apesar da quarentena e do distanciamento social, são atividades que precisam continuar sendo executadas para a garantia da saúde pública, da salubridade urbana como um todo. Então, nós tivemos, por exemplo, uma matéria na imprensa que diz que a cidade de São Paulo observou uma redução de 55% dos resíduos na varrição de vias públicas. Claro, a população não está mais nas ruas, mas nós ainda temos que ter serviços de varrição e ainda temos resíduos, infelizmente, sendo descartados no lugar errado, porque descartar resíduo na rua é algo que já não deveria acontecer há muito tempo. Então, nesses conceitos em geral, até mesmo para um posicionamento aos municípios, aos gestores municipais e à sociedade como um todo, eu não tenho visto discussão. A gente vê discussão sobre coleta seletiva, suspender ou não suspender, triagem, suspender ou não suspender, como assegurar um tratamento adequado ao resíduo de saúde, mas no escopo geral desses serviços de limpeza urbana e de gestão de resíduos sólidos, nós precisamos realmente dar este posicionamento, ou construir, melhor do que dar, construir este posicionamento para realmente possibilitar
essa boa execução e um menor contágio da população por coronavírus e por outras aí por outros possíveis patógenos que porventura venham, e a gente sabe que tem na questão do resíduo sólido. Muito bom, Carlos. Eu queria pra já emendar, Valverde, veio com um comentário aqui da Patrícia, que eu acho que é importante, dentro desse contexto, inclusive, colocado pelo Carlos, se porventura o Estado tem sido instado ou procurado por municípios para tratar dessa situação das cooperativas neste momento, né? Tendo em vista que o ponto de contato das cooperativas são fundamentalmente os municípios, as prefeituras, isso de alguma forma reverberou no Estado. Olha, eu só não vou responder a pergunta do Mimo aí, porque ele tá implicando com a minha caneca, viu? O Mimo está querendo polemizar. O Mimo Mas ele é testemunha. Eu não vou brigar com ele, porque ontem foi aniversário dele, então eu não vou brigar com ele, não. Mas o Mimo até é um exemplo. Quando eu menciono, e o Carlos também sabe bem disso, que o quanto o governador, o vice-governador, o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, o secretário Penido, tem buscado antecipar cenários e tem buscado construir soluções. O Carlos mencionava aí o conjunto de reuniões que ele teve, nós tivemos juntos, aí o setor reunido com todo o gabinete do secretário Penido hoje, justamente, Fabrício, pensando o momento e o que está por vir também, né? Depois, acho que a gente podia falar um pouco sobre esses cenários. Nós, logo no início, ali pelo também dia 16, 17, fomos dialogar com os consórcios. O governo do Estado de São Paulo tem feito um trabalho, tem se dedicado muito à questão da regionalização e soluções consorciadas. Então, nós abrimos um diálogo e comecei aí pelo querido Mimo, aonde a gente começou a ter um olhar, né? Começou a ter um pouco aquilo que seria não só a questão da coleta seletiva, dos catadores. É claro que isso vem com o acessório do social, vem com o social intrínseco a essa atividade. Nós começamos a ter um olhar de uma maneira geral e fomos começando a ver cada realidade, podendo dialogar, inclusive até juntar elementos para as medidas futuras que foram tomadas. Uma delas se reflete na própria decisão de diretoria da CETESB, buscando, de alguma maneira, fortalecer. Foi muito interessante porque nós, Patrícia, assinamos, há 2 semanas atrás, eu estou vendo também com o Rodrigo Figueiredo, do Instituto Meu Oceano, querido amigo que está aqui conosco também, nós assinamos alguns protocolos de intenções de cooperação técnica com algumas entidades. E assinamos também com a ANCAT. A ANCAT é a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Reciclados. E ali nós somos muito, de alguma maneira, reconhecidos com medidas que, de alguma maneira, ajudam a manter a estrutura funcionando, que foi esse olhar de antecipar e dizer o seguinte: olha, você que, de alguma maneira, custeia uma logística reversa aportando ali nas cooperativas de catadores, façam essa garantia, façam essa manutenção, porque nós aqui vamos rever metas, mas condicionando a esse aporte, porque é mais um mês, são mais 2 meses, 3 meses, isso é importante para o conjunto. Não é o todo, mas é um ponto significativo. Então, nós temos tido um contato, hoje eu diria que dos 15 consórcios aqui no estado de São Paulo, de municípios, nós temos tido um diálogo muito estreito com todos eles e estamos podendo fazer também, medindo a temperatura, de alguma maneira, sendo aí uma referência para a tomada de decisão deles. É claro que cada município toma na sua individualidade, mas o consórcio cada vez mais se consolida como um ente ali de governança, como ali uma locomotiva ali para puxar para as decisões coesas. Legal, Valverde. Eu queria aproveitar aqui, só compartilhando aqui um comentário do Braz, ele trazendo que a gente falou das particularidades.
né? Falou, ó, Rio Grande do Norte, nós somos em 167 municípios e apenas 2 dispõem de aterros sanitários. Aqui eu queria dividir, Carlos, uma ponderação feita, achei tá bem construída aqui a ponderação sobre BH, né? BH, deixa eu pegar, a Ana Paula coloca aqui, ó, suspendemos o serviço de coleta seletiva em razão, como é que tem lidado essa questão da contaminação do resíduo, alguns falam de quarentena de resíduos, 72 horas, 5 dias, não sei quantos dias, e ela divide também, naturalmente, 2 impactos que a gente colocou aqui no começo. Você tem o impacto da interrupção do serviço, né? O retrocesso da sociedade, do usuário na divisão, na segregação, né? Para você restabelecer essa conduta que já vem de anos e continua difícil e agora tende a piorar, pelo menos pode ser uma perspectiva, e a questão contratual, naturalmente, né? Que muitos trabalharam para ter um contrato firmado, para ter uma relação contratual com os municípios, e tem ônus e bônus, né? No fundo, você tem obrigações, você tem disposições previstas. Como é que você visualiza isso dentro dos vários questionamentos que têm chegado aí até você? Então, Fabrício, realmente é muito importante. Esse é um tema que a discussão ela tem se mantido constante, tem aumentado. É uma dúvida que surge de vários atores com relação à coleta seletiva e à triagem dos resíduos sólidos. Nós temos nos pautado nesse posicionamento em algumas recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho de vários países, então Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, algumas recomendações da ISVA, e o que eu tenho colocado é justamente em alguns pontos muito simples. O primeiro ponto que essas instituições em geral colocam é o resíduo sólido não é vetor de transmissão do coronavírus. Esse é o primeiro ponto. O vetor de transmissão do coronavírus são pessoas contaminadas, então o contato interpessoal, ou o contato com superfícies contaminadas e depois diretamente o contato ali com o rosto. Então, esses são os 2 pontos que têm sido colocado de uma maneira muito clara. A ISVA publicou na semana passada, e nós tivemos aí a oportunidade de contribuir, um documento, eu diria assim, bastante abrangente, sobre medidas para a gestão de resíduos sólidos em tempos de pandemia. E essa parte de coleta seletiva e reciclagem foi, vamos dizer assim, coordenada pela doutora Anne Scheinberg, que é a coordenadora do Grupo Técnico de Reciclagem e Minimização de Resíduos da ISVA, que é uma das maiores especialistas em coleta seletiva, em reciclagem e a interface com o setor informal do mundo. E ela coloca o seguinte: o risco nessa atividade está justamente na ligação entre gerador e o operador desses serviços. Se essa ligação não acontecer da maneira adequada e não acontecer da maneira com as proteções necessárias, pode haver o contágio. Se as medidas forem adotadas, não vai haver o contágio. Então, o prejuízo maior é justamente em interromper essa atividade, que é sim considerada essencial. No exterior, as metas de responsabilidade dos produtores, elas são bastante avançadas e a cobrança ela é muito efetiva. No Brasil, nós também temos algumas metas a serem cumpridas e a serem observadas, e temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o seu decreto regulamentador dizendo que a coleta de resíduos sólidos urbanos ela deve acontecer em, no mínimo, 2 frações, seca e úmido. Então, nós temos um entendimento de que, quando se fala em coleta de resíduos sólidos urbanos, nós não estamos falando de coisas diferentes, nós estamos falando de serviços integrados para uma fração
que no nosso caso ainda é a fração resto, ainda é o resíduo indiferenciado misturado, e para outra fração, que é a fração seca. Temos que avançar, mas nós precisamos assegurar que isso seja prestado. Como medida adicional de proteção contra a contaminação, o que surgiu é justamente a ideia da quarentena desses materiais, e aí os estudos científicos disponíveis com o novo coronavírus indicam que a persistência máxima dele em determinadas superfícies é de 72 horas. Mas esse estudo não indica e não aborda qual é a carga viral nesses materiais depois dessas 72 horas. Então, qual é realmente o potencial de transmissão do vírus nesses materiais depois de 72 horas ou depois de algumas horas. E o estudo também leva em consideração essas superfícies, esses materiais, numa temperatura ambiente de 23 graus, que em muitos casos no Brasil, o nosso é superior. E, por fim, o que se sabe também, e aí por isso que eu falo, nós precisamos ter a base científica para poder agir. Se sabe também que este coronavírus, tal qual as milhares de outras espécies de coronavírus que já conhecemos, é um vírus frágil, é um vírus que eles dizem que é o vírus envelopado numa fina camada de gordura. Então, qualquer substância detergente, qualquer substância sanitizante, ou até mesmo a questão do meio ambiente onde esse vírus se encontra, são suficientes para reduzir essa carga viral. Então, nós precisamos justamente ter atenção a tudo isso. E só um comentário em paralelo a isso que eu estou falando, já no começo dessa pandemia, já no começo justamente das medidas necessárias, o que nós temos indicado é uma série de ações a serem adotadas pelos operadores para a prevenção da contaminação dos trabalhadores por coronavírus. E essas ações de segurança, de higienização, de distanciamento social, elas têm se mostrado efetivas. Nós praticamente não temos nenhum caso de contaminação por coronavírus dos trabalhadores de limpeza urbana no Brasil. Então, mostra que realmente, quando adotadas as medidas necessárias, quando implementadas as medidas necessárias, elas surtem efeito e nós conseguimos justamente barrar e prevenir a transmissão dessa contaminação. Carlos, queria aproveitar, depois dessas considerações, até trazer o Roberto, que trabalha aqui, é o gestor da limpeza urbana em São Caetano do Sul. Ele traz aqui e compartilha conosco a experiência de São Caetano do Sul, que, no caso, não paralisou nada. Na verdade, foram adotados um conjunto de medidas, de condições, aqui ele coloca isso de forma bem clara, para assegurar e manter o equilíbrio das condições sanitárias, e foram mantidas as atividades de coleta de lixo, coleta seletiva, limpeza. A vida segue normal no serviço, na execução do serviço, mostrando que isso, na verdade, só reforça os desafios e as particularidades locais e como cada gestor enfrenta. Ninguém está dizendo que é fácil, que é simples e que o serviço deve ser mantido ou deve ser suspenso, mas, no fundo, tem aqui uma grande experiência. O Roberto, que faz um belíssimo trabalho, dividindo conosco o que acontece em São Caetano do Sul. Eu queria trazer aqui também, dividir uma ponderação rápida. Teve 2, 3 comentários aqui sobre a questão de logística reversa, que o que São Paulo fez, na verdade, não revisitou os objetivos da logística reversa. São Paulo simplesmente colocou que para sistemas de logística reversa de embalagens, neste período da pandemia, manterão os apoios ali, investimentos em cooperativas de catadores de materiais recicláveis, e esse apoio financeiro será considerado quando for apresentado o relatório de logística reversa, que naturalmente terá dificuldade de atender às suas metas quantitativas. É isso que a CETESB colocou na sua decisão de diretoria, que as metas serão relativizadas em razão do peso,
em decorrência da paralisação das atividades pelos municípios. Então, e aí isso numa perspectiva eminentemente territorial, o Estado de São Paulo. Em âmbito federal, ainda nós não temos uma posição sobre o encaminhamento deste tema, como será interpretado. Nós temos modelos também de logística reversa que não estão calcados em cooperativas, que é o modelo de logística reversa implementado por intermédio de certificados de logística reversa no âmbito da CETESB, da Fiesp, inclusive o Ricardo participa conosco, o Rocco, grandes amigos aí, super combativos na área, super competentes na área de resíduos, e que, por exemplo, não alcança esse tipo de modelo. O que alcança é um modelo que está calcado em cooperativas. Então, isso pode ter uma relativização a depender da interpretação que será dada, uma vez que muitos municípios suspenderam as atividades. Fabrício, me permita aqui, até puxando o nome do nosso diálogo aqui em tempos de gestão de resíduos em tempos de Covid, na minha visão de poder público que tem tido responsabilidades aí ao longo de 20 anos, uma coisa eu diria, né, que em tempos de Covid, em tempos como esse, os governos precisam agir rápido, né? Porque a probabilidade de, às vezes, um silêncio, uma falta de ação, uma morosidade pode colocar a perder, né? Agir rápido dentro de critérios, né? Antecipar cenários. Então, eu diria que um dos pontos das responsabilidades dos governos é de agir rápido, né? É claro que com base técnica, com base científica, mas não pode hesitar em apontar os caminhos. Teve uma pergunta aqui, Carlos, até para dividir, que isso, na verdade, também veio, meio que um raciocínio lógico, né? Bom, se em todo lugar do mundo aumenta o resíduo sólido de serviço de saúde, né? O resíduo de serviço de saúde, o que acontece no Brasil que tem uma redução? Estariam, portanto, sendo dispostos ou destinados como um resíduo sólido urbano, como um RSU, e por isso não estão sendo tratados devidamente nas estruturas de resíduos de serviço de saúde? Isso apenas é um refletir que tem uma ponderação aqui nos questionamentos pelo próprio Ricardo, e como está alinhado com a sua ponderação, inclusive, sobre os efeitos aí do coronavírus. Não, perfeito, Fabrício. É o que eu falei, né? Essa informação, ou assim, essa percepção e esse relato dos operadores nos chegou justamente no final da semana passada, quando nós compilamos os dados desse segundo período da pesquisa que vimos fazendo com frequência junto a esses associados. E acendeu justamente esse alerta. Se o mundo realmente está seguindo numa linha em que há uma intensificação do atendimento em unidades hospitalares, em unidades de saúde, em que há construção de hospitais de campanha, em que há realmente uma internação aí por um período, eu diria até que alongado, desses casos para tratamento do coronavírus, com uma geração muito maior dos resíduos de saúde, por que o Brasil vai na contramão? Então, um dos alertas que surgiu é esse: será que está havendo uma segregação deficiente dentro das unidades hospitalares? Será que está havendo uma mistura desses materiais com resíduos sólidos urbanos e aí, portanto, um desvio do tratamento desses materiais, o que traz uma preocupação e realmente aí um potencial de contaminação e de transmissão elevado? Então, são algumas linhas que nós estamos justamente agora tentando depurar o dado, tentando depurar a informação para avaliar. Será que o fechamento de pequenas clínicas e de outras unidades de atendimento com geração de resíduo de saúde trouxe um impacto tão grande assim? Será que nas próprias unidades hospitalares de atendimento à saúde, o volume de resíduos gerados não é tão grande, porque não há uma série de equipamentos, e a gente tem recebido aí relatos pela imprensa em geral, falta máscara, falta luva, falta avental, eles estão tendo, eles mesmos dentro desses hospitais, que reutilizar
uma série de procedimentos, o que também é um outro risco enorme. Então, assim, nós temos aí algumas possibilidades desse cenário, que é a nossa intenção agora depurar para garantir, primeiro, que haja uma efetiva proteção dos trabalhadores desses serviços, porque se houver descarte de resíduo de saúde junto ao resíduo sólido urbano, nós estamos trazendo um risco enorme de contaminação para esses trabalhadores da coleta de lixo urbano, que não estão protegidos para realmente remover e manejar resíduo infectante. Então, ponto 1. Ponto 2. Se houver essa mistura, nós estamos trazendo um problema de meio ambiente, porque esse material está sendo encaminhado para unidades de disposição final que não estão licenciadas para receber este tipo de material. E terceiro ponto, nós estamos abrindo uma brecha enorme para a sociedade, trazendo riscos de ainda maior transmissão e difusão desse vírus, enquanto outras medidas de contenção estão sendo adotadas. Como o Valverde mencionou, nós tivemos uma reunião nesta tarde com os integrantes do gabinete da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura aí, do Estado de São Paulo, com representantes das demais entidades representativas do setor de resíduos sólidos, para já começar a discutir os próximos passos num ambiente de retomada das atividades econômicas do Estado de São Paulo. Então, o governo do Estado de São Paulo está se antecipando justamente à questão de um processo de retomada, quais são as ações de contingenciamento e de escalonamento que cada setor precisa adotar para que a gente possa garantir esta retomada de maneira segura. Se a gente vai aí em conjunto, setores privados, governo, terceiro setor, sociedade civil, atuar nesse plano, mas nós temos de um lado indireto uma brecha enorme para que essa contaminação continue acontecendo, ou seja, ampliada, é um ponto de preocupação muito grande e realmente vamos trabalhar em conjunto para minimizar ou até mesmo, vou dizer assim, interromper essas possibilidades. Aqui eu queria só fazer um parênteses aqui, Valverde, antes de passar para você, e queria só uma reflexão de vocês. Vocês acham que este momento, né, o momento da pandemia e as dificuldades que a gente tem enfrentado aí nos setores de saneamento em geral, né, água e esgoto terrível, né, fundamentalmente esgoto, tratamento de esgoto, resíduos também com grande desafio, o panorama BRELP aí apresenta que 40% mais ou menos do gerado ainda disposto de forma inadequada. Será que será que a gente consegue, né, uma virada aí, pelo menos uma priorização dessa agenda por parte dos municípios? Será que é possível? Assim, nós temos um cenário político que é delicado, ano de eleição, que não tem sistema sem dinheiro, quer dizer, você tem a questão da arrecadação que é fundamental, a cobrança de taxa ou de tarifa para ter um sistema estruturado, um sistema organizado. Mas antes de passar para vocês, queria aproveitar aqui, né, o momento, até pela grande audiência dos amigos que estão aqui, para divulgar a questão do curso Gestão dos Resíduos. É um curso que a gente já fez, estamos indo para a 5ª edição, a primeira edição online, a gente na verdade se adapta, né? Eu particularmente sempre fui um resistente à aula online, digital, sempre fui refratário e participei, já dei algumas aulas esses últimos, sei lá, 2, 3 semanas e vi que é extremamente factível. Em razão disso e da demanda, uma vez que a gente tinha o curso agora em maio, fica o convite para o curso Gestão e Direito dos Resíduos. São 16 horas, com grandes especialistas do setor. Quem tiver maior interesse, está no site da Trevisan Escola de Negócios, curso de extensão em Gestão e Direito dos Resíduos, e que, naturalmente, todo esse tema, né, com a profundidade que ele merece, será abordado pelos especialistas da área. Então, fica o convite para quem tiver interesse também, dar uma olhada no site da Trevisan Escola de Negócios, o curso de extensão. Valverde, passo para você a palavra nessa perspectiva do gestor público, né, do município. Eu queria aproveitar também, Fabrício, você mencionou aí água, esgoto, a questão do saneamento básico de forma geral. Eu queria muito também aqui na perspectiva do governo fazer também
um registro sobre o papel também da Sabesp nesse processo. A Sabesp tem sido muito também protagonista desse processo. Houve também, já na tomada rápida de decisão do governo de São Paulo, a questão ali da tarifa ali para para os mais carentes ali, de territórios, de regiões vulneráveis, a isenção dessa tarifa, e também todo um trabalho, também muito na linha do que o Carlos Silva mencionou, do papel da higienização nesse momento. Então, seja ali continuando a trabalhar no próprio processo ali das instalações, talvez em questões mais emergenciais, mas a Sabesp tem tido a sensibilidade também de colocar ali pias coletivas ali para que as pessoas possam higienizar suas mãos, levando caixa d'água para algumas comunidades. Nesse momento aí, vamos dizer assim, de infantaria, essas medidas são importantes também se somarem agora nesse processo que a gente precisa conter o avanço aí dessa pandemia, sobretudo em áreas mais afastadas, áreas mais concentradas também. Eu mencionava, Carlos, antes de você chegar, de que eu não via esse momento, e até pela dor e por tudo isso que tem gerado aí no planeta, como um momento de oportunidade. Assim, olha, é uma oportunidade. Eu não vejo dessa forma, não me somo a isso. Mas esse momento ele tem que nos levar, né? Muito foi, em alguns momentos, comparado gastos, e aí de uma forma global, gastos nas questões de armamentos versus gastos nas questões de saúde pública, e a gente viu o quanto os governos, de uma forma geral, padecem daquilo que a gente pode chamar do investimento correto. Eu penso que o Brasil tem que, de alguma maneira, recolher essa experiência que nós temos tido, primeiro, de ter um setor tão vigoroso, Carlos, como é o setor da limpeza pública. Esse setor, sem dúvida nenhuma, eu conversava outro dia aqui na cidade de São Paulo com o doutor Monte, lá da Anlurb, e ele dava alguns relatos, até muito nessa linha da diminuição do resíduo de serviço de saúde, de alguma maneira analisando ali os pequenos consultórios odontológicos, aquelas próprias lojas ali de tatuagem, isso tudo às vezes acaba entrando também num cômputo geral, e aqui em São Paulo os números são gigantescos, mas da importância de nós mudarmos, né, nesse divisor de águas que é esse Covid-19, de nós olharmos de uma maneira como um caminho sem volta para a evolução do setor do saneamento como uma forma geral, e resíduos se incorpora a ele. Não será fácil, nós estamos diante de um ano eleitoral, um ano que as mudanças vão acontecer nas cidades, e as cidades hoje são os grandes titulares desse tipo de serviço, mas é um momento, e nós, sobretudo, se apercebe também o papel dos governos regionais, a importância que os governos regionais, que os estados têm tido nesse momento. Então, me parece muito oportuno pensarmos em discutir todo um processo, Fabrício, que você tem sido, talvez, um grande pioneiro em trazer, que é a própria questão da tarifação, das taxas da tarifa, para a gente buscar a economia, a viabilidade econômica dentro do processo, seja ele do saneamento como um todo. No momento onde se discute aí a renovação, a atualização do marco do saneamento, eu penso que nós temos, mais do que ter uma boa lei, né? Nós temos uma boa lei de saneamento, uma boa lei de resíduos sólidos, mas eu penso que a prática, os programas e as políticas públicas precisam dar praticidade e apontar o caminho da transformação. Carlos, quer fazer as suas considerações? Teve alguns apontamentos para você aqui. Mas só emendando aqui no que o Valverde falou, que realmente é bastante pertinente para esse momento,
Valverde, nós temos colocado de uma forma que justamente este momento seja aproveitado por cada cidadão para justamente começar a avaliar de uma maneira muito mais próxima todo esse processo de geração de resíduos sólidos, de serviços de limpeza urbana. Nós vimos aí uma série de manifestações de reconhecimento em cidades do Brasil inteira para com esses trabalhadores que sempre se sentiram invisíveis. Então, é algo importantíssimo que a população perceba que tem alguém passando diariamente na porta de casa e levando aquilo que a gente descarta como resto. Então, que a gente possa realmente aproveitar este momento e pensar um pouco mais em ações de consumo sustentável, que a gente já vem falando aí há bons anos, que a geração de resíduos, na verdade, ela começa no momento do consumo, né? Então, que a gente precisa ter essas práticas, que este momento seja utilizado quando nós estamos dentro de casa, ou uma grande maioria está dentro de casa, para a gente analisar quanto de lixo é gerado, será que a separação está sendo feita de uma maneira correta, e que possamos adotar esses passos justamente pós-pandemia, deixando pelo menos algum legado positivo na questão de gestão de resíduos, na questão de meio ambiente. Então, que a gente busque justamente esse aperfeiçoamento das práticas. E trazendo o ponto aí do lado de poder público, eu estou vendo que temos vários municípios aqui participantes, ou representantes de municípios e de consórcios participando conosco dessa chamada, que nós estamos justamente numa fase final para a aprovação da modernização da Lei do Saneamento, da Lei 11.445, com o PL 4162 no Senado, que traz uma série de disposições para aperfeiçoar as práticas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de disposições que vão ampliar a segurança jurídica dos negócios, de disposições que vão justamente viabilizar um ambiente regulatório adequado para todo esse setor de saneamento básico, disposições que vão assegurar realmente a instituição de instrumentos para recuperar os custos com os serviços de limpeza urbana, e aí numa aplicação do princípio do poluidor pagador, do gerador pagador, e realmente cobrança conforme a geração, para a gente trazer justiça tributária para esse tema que é tão mal cuidado no nosso país, e por conta disso é tão mal visto no nosso país. Então, vários pontos que a gente pode avançar e tirar de proveito deste momento em que a gente vê que realmente é uma atividade inerente à existência humana. Não conseguimos, por mais ainda que tentemos isso nos vários países, realmente dissociar a atividade humana em sociedade da geração de resíduos sólidos, mas nós podemos fazer muito melhor daquilo que fizemos até agora, e esse eu vejo que é realmente, vamos dizer assim, um legado que a gente pode, em termos de setor de gestão de resíduos, deixar pós esse momento de pandemia. Eu vou dar uma passada rápida em alguns comentários aqui para a gente caminhar para o final, até porque o combinado é combinado. Então, em razão do horário, outros compromissos, só ficou aqui a Cris Cortez sobre a possibilidade de compartilhar a publicação da ISVA, comentada por você, Carlos. Está no site da ISVA e a gente pode disponibilizar o link, Fabrício, no Instagram, no LinkedIn, ou enviar direto para a Cristiane. Perfeito. Aí o Bruno coloca, bom, então podemos entender que o decreto inclui coleta seletiva e triagem como serviço. Isso vai depender da interpretação. Assim, a rigor, está ali. Né? Coleta e tratamento, eu estou entendendo que é um conjunto de atividades. Só que isso não é um consenso. Né? É um entendimento que, a depender de cada um ali, de uma procuradoria jurídica, de um especialista que lê, interpreta a sua maneira. Né? Lembrando que o que está escrito é captação e tratamento de lixo.
ou seja, não usou nenhum termo resíduo, rejeito, coleta, triagem, nenhum termo que consta da nossa legislação, da Política Nacional de Resíduos Sólidos e da Lei de Saneamento. Reforçando a questão do marco regulatório, o Carlos acabou de abordar a importância. E um ponto que me chamou a atenção aqui, que a Jaqueline colocou, que de fato é fúnebre, né? Mas é um fato. Em relação ao saneamento, um ponto que me preocupa é a questão do necrochorume, tendo em vista que boa parte dos brasileiros são enterrados, né? Em tempo de Covid, enterro coletivo são algo constante. Sabemos que a resolução do CONAMA orienta a utilização de uma manta impermeabilizante para proteger os lençóis freáticos. Qual o impacto disso no meio ambiente? Olha, é uma boa abordagem, porque de fato impacta, inclusive o impacto choca, né, no cidadão, aquela imagem, aquela abordagem, e tem essa questão. Fabrício, muito interessante, só uma pequena observação, as imagens talvez ali de Manaus, eu acho que chamou muito a atenção de todos ali, aquela imagem aérea ali, realmente é um ponto de preocupação mesmo, né? Foram feitas covas ali improvisadas, né? Covas ali de alguma maneira para um sepultamento coletivo. Sem dúvida nenhuma, esses desdobramentos, esses reflexos vão ser também objeto aí de reflexão também, de tomada de decisão, né? Eu confesso que eu não tinha me atentado a essa abordagem, mas é extremamente relevante, né? Porque o que você vê é cavar buraco, são as cavas, né? As covas. Carlos, alguma ponderação? Fabrício, esse é um tema que eu já tenho ouvido aí em diversos fóruns, e de novo, é o que eu falo, não apenas em tempos de pandemia, é o que a gente tem falado da limpeza urbana. Há uma série de práticas que vão sendo levadas no nosso país e que agora acabam surgindo ou vindo à tona, trazendo uma preocupação. Mas eu tenho justamente participado de vários fóruns, nós temos participado aí de várias discussões, e quantas vezes não foram levantados essa questão, a própria, o licenciamento e contenção dos cemitérios e justamente dessas covas para os enterros em geral, a questão que a gente, interminável, que nós vimos batendo na tecla dos lixões, né, desde antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que significa fechar um lixão? É só colocar uma corrente e não depositar mais resíduo, e todo aquele material lançado sobre o solo, sem nenhum cuidado, sem nenhuma impermeabilização. Quando nós falamos agora, em tempos de pandemia, passamos há pouco falando da coleta seletiva e triagem, muito do que eu ouvi ou tenho ouvido para manifestar um direcionamento para o fechamento e suspensão dessas atividades de triagens mas você já visitou um galpão de triagem para ver como aquilo é desumano? Mas por que nós mantemos essa atividade de forma desumana, de forma sem cuidado, de forma sem proteção individual? Então, realmente são pontos que muitas vezes passam desapercebidos e vão sendo levados no automático, e nesses momentos a gente começa a perceber o quão distante nós estamos justamente de um aperfeiçoamento das práticas relacionadas à gestão de resíduos sólidos, às práticas relacionadas ao gerenciamento de cadáveres na cidade, a essas valas comuns que são abertas em várias oportunidades, quanto realmente nós precisamos ter esse cuidado se quisermos construir um mundo melhor, se quisermos realmente ter uma proteção. A gente já falou várias vezes aí da extração indiscriminada de recursos naturais, o não aproveitamento desses recursos a partir dos resíduos descartados. Nós estamos esgotando a capacidade do planeta de repor isso. Enfim, é uma miríade de assuntos que a gente podia trazer sob esse guarda-chuva, e eu acho que dariam vários encontros ou vários diálogos. E aí, Fabrício, você como o nosso anfitrião deste primeiro diálogo, e com o apoio que já vem sendo dado pelo Felsber, pelo Instituto PNRS, vamos programar, e eu me coloco à disposição. Não, vocês são muito bem-vindos aí, Valverde, super querido, o seu grande parceiro.
Acho que para a gente vamos caminhando aqui para o final. Eu acho que, no fundo, o tema é emblemático, tem várias posições, tem uma questão, o Ministério Público está envolvido no debate também, tribunais de contas estão participando, para entender, é um novo cenário, como é que a gente vai lidar com esse momento, com os serviços que são essenciais, que precisam ser mantidos, o aspecto do auxílio social, o próprio efeito no mercado, como é que está a questão da reciclagem, como é que está a compra e venda de materiais, tem valor, tem mercado, tem consumo, tem atividade econômica pujante, não tem? Então, acho que são várias ponderações para a gente ir, ao longo do tempo, refletindo sobre isso. O pessoal aqui, a Patrícia, fez a gentileza de colocar o link da ISVA, onde tem os materiais aqui que o Carlos fez referência. Tem o último comentário aqui também do próprio Fabiano. Existe algum material gráfico para orientação dos trabalhadores, das cooperativas, sobre as medidas de segurança a serem adotadas, algumas recomendações da BRELP? Eu não sei se isso está no mesmo material do ISVA, Carlos. Estaria no mesmo material ou não? Não diretamente no mesmo material, mas tem também nesse link da ISVA materiais de outras instituições, tem instituições que estão trabalhando diretamente nesse tema e fizeram algumas representações gráficas muito interessantes e de muito fácil compreensão por qualquer ator do setor, pela população em geral. Então, acho que vale. Algumas delas já compartilhamos no perfil da Brelp no Instagram. Recentemente compartilhamos aí 5 dicas de como comunicar melhor a gestão de resíduos sólidos durante a pandemia, feitas pela Ana Loureiro, que é a nossa amiga de Portugal e expert em comunicação e gestão de resíduos. E eu acredito que alguns desses também de gerenciamento dos recicláveis já estão lá, mas com certeza também no site da ISVA. Bom, Valverde, quer fazer as suas considerações finais? Agradecer, Fabrício, a oportunidade aqui desse diálogo. É sempre bom estar contigo, com o Carlos e com um conjunto de amigos aqui. Puxa, são muitos, né, de um público tão grande aqui, mas particularmente quero dar um abraço aqui ao André Saraiva, meu herói, nosso amigo, e o André simboliza aqui. Estou vendo também a Fernanda, que tivemos juntos lá recentemente no COGEAR, tivemos ali uma construção lá no curso de Direito Ambiental da doutora Consuelo, muitos amigos aqui, o Rodrigo do Instituto Meu Oceano, o Adriano, meu colega lá na secretaria. E eu queria muito deixar o contato lá do nosso Comitê de Integração de Resíduos Sólidos, o CIRS, cirs@sp.gov.br, que seja um canal ali de comunicação para nós. Nós estamos num momento ainda nada a comemorar, né? É um dia que nos ensina a lidar com todo esse processo, e nós estamos muito abertos, muito receptivos a poder manter esse diálogo, sobretudo com esse público aqui tão seleto de especialistas, pessoas dedicadas a esse nosso tema aí. Muito obrigado, Fabrício. Parabéns aí por essa organização, parabéns por toda essa bela carreira aí que você tem feito, se dedicado aí ao direito ambiental, ao tema dos resíduos sólidos. Muita gentileza sua. Você é um querido amigo. Carlos, quer amarrar? Fabrício, também só agradecimentos. Eu tenho participado e temos aí tido a chance de compartilhar alguns debates, e cada debate a gente acaba vendo aí que essa construção, uma construção conjunta, os inputs recebidos dessas pessoas que nos acompanham e assistem no momento dessa conversa, nos trazem reflexões para novos pensamentos. Então isso é importantíssimo. Amigos muitas vezes distantes, como o Valverde já mencionou, também reitero os abraços para todos os que a gente acaba não vendo com frequência, mas sabe que estamos juntos nessa construção. E eu quero aqui, eu vi alguns mencionar o Evandro, amigo de Rio Preto, aí também de todas as horas nos acompanhando. Eu vi aqui o Zé Cláudio Junqueira, de Minas Gerais, também conosco aqui com alguns comentários. Vi comentários da Bahia, enfim, todos esses que a gente precisa de novo, construir
esses entendimentos e esses conhecimentos. Eu vejo muito que esses grupos, e aí já se vão alguns anos de militância na área de resíduos sólidos, eles são sempre restritos nas horas que precisa colocar a mão na massa, que precisa trabalhar, que precisa construir. E é isso que nós precisamos valorizar. Porque nas horas em que acontecem momentos como esse de pandemia, nós acabamos percebendo uma série de pessoas que se dizem atores e especialistas e experts e doutores em gestão de resíduos, mas que no dia a dia você nunca ouviu falar, que você nunca viu e que vem dando e dão opiniões que muitas vezes levam para um lado realmente de um direcionamento preocupante. Nós observamos aí em várias frentes, em vários setores aí hoje, uma preocupação muito grande com relação às tais das fake news. E, infelizmente, também no nosso setor de resíduos sólidos, nós temos observado muitas fake news, nós temos observado muitos comentários e indicações de álcool sem nenhum fundamento, sem nenhum embasamento. Então, precisamos realmente ter esses grupos de quem milita, de quem pesquisa, de quem constrói e de quem realmente está ali com a intenção de construir e não simplesmente de utilizar dessa oportunidade para ter ali algum holofote e depois realmente não ajudar nesse compartilhamento. Então, nós temos percebido, infelizmente, é um alerta que vale, mas, novamente, com esse agradecimento para essa contribuição de todos. Bom, Carlos Valverde, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos. Nós estamos estreando aqui o primeiro diálogo. A gente espera fazer aí uma meia dúzia, né, nos próximos 30, 40 dias. Muito produtivo, de forma bem objetiva, direta. Eu acho que a gente começou bem com o pé direito, acho que um alto nível, as visões das mais diferentes, né, e se, no fundo, que elas convergem, tanto na perspectiva do prestador de serviço, do poder público, e com seus desafios que são naturais. Aqueles que queriam fazer os comentários aqui, espero a gente ter respondido a maioria deles no chat, ficou uma ou outra aqui aberta, infelizmente o tempo é curto, e tentando obedecer ao máximo aqui o estabelecido de 1h15. Fiquem todos bem, uma ótima semana, muito obrigado por todos aí, e que Deus nos proteja. Abraço. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, até a próxima.